Olá, vamos ver agora um tutorial sobre o uso do programa F-Tool, que é fundamental para a gente poder projetar estruturas em aço. Primeiro eu vou passar o tutorial, muito simples, ele é usado há muito tempo pelos alunos da graduação e da pós-graduação, é muito fácil de entender. Nós não vamos explicar as 55 páginas do manual, é um tutorial focado em conseguir fazer resultados muito rápidos. Depois, à medida que alguém for precisando, vai aprendendo os detalhes minuciosos do programa. Não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é poder calcular estruturas simples o mais rápido possível. Ok? O tutorial tem poucos slides. Não, vamos ver. E depois eu vou mostrar uma aplicação usando o F-Tool para ver se a gente consegue aprender com esse vídeo. Então, esse é o nosso objetivo, tutorial prático. Esse programa está na versão 4.0. Nos últimos anos, ele teve 2, 3 anos, uma evolução muito grande do ponto de vista de se firmar como produto internacional. Ele sempre foi feito em inglês. Esse aqui é a versão 2.11, mas da versão que a gente vai ver agora para essa aqui, as mudanças são muito pequenininhas. Por exemplo, esse menu aqui, Transform, virou esse botão aqui. Basicamente foi isso. Tá? Em geral, o programa é muito consistente, já existe há mais de 20 anos. O programa produzido na PUC do Rio de Janeiro. E pelo professor Luiz Fernando Marta. Então, veja que aqui é a versão de agosto de 2002 e que é de janeiro de 2018, que foi essa versão bastante avançada aqui. Vocês baixem o programa lá. Isso é gratuito para estudante. Mas eu queria destacar que em todo o programa de cálculo vem essa sentença aqui, essa declaração, dizendo que o usuário é responsável por toda qualquer conclusão feita com o uso do programa. Então, o programa pode dar um resultado errado, o programa não é culpado. Eu lembro que eu aprendi uma máxima de computação que era a seguinte: garbage in, garbage out. Se você alimenta um programa com lixo, você vai ter lixo. Saída. Ok? Então, o objetivo aqui é, obviamente, mostrar que esses programas são ferramentas. Quem é responsável pelo uso, quem tem que responder. Bom, aqui, rapidamente, o ambiente tem essa área de trabalho. Ok? Aqui a gente pode fazer uma grade, em grid. Aqui tem aquele snap, que ele só faz pontos grudado na grade. Você pode mudar a grade, que está de 1 em 1 metro, mas pode ser qualquer um. Tá? Aqui tem um menu básico de arquivo, de salvar, etc. Ele é muito meticuloso. Você não modifica um artigo sem gravar antes. Aqui a gente tem a geometria. Descreve a geometria com esses botões. A gente vai ver daqui a pouco. Uso. Aqui para visualizar, né? Zoom, etc. As propriedades da estrutura. Aqui as cargas. Né? Aqui os resultados. Ó. Normal, cortante, momento e aqui deslocamentos. Aqui eu consigo fazer uma escala para os resultados. Tá? Então, a gente costuma rapidamente... e aqui a entrada de dados. Então, eu aperto o botão aqui de propriedades, eu tenho que colocar a entrada de dados correspondente aqui. Bom, a primeira coisa que a gente faz, quando vai usar o programa, é colocar as unidades. A gente clica aqui em opções, tem lá Units and Number Formatting, para você dizer qual é o formato do número que você quer. Então, a gente aciona o botão SI, Sistema Internacional,
E eu vou dar aqui como eu costumo usar, o que eu gosto. Eu coloco as seções sempre em centímetros. Deixa o comprimento em metro, deslocamento, displacement, deslocamento em milímetros. Pode pôr em centímetros também, se quiser. Pode pôr aqui em centímetros também, comprimento. Mas tá bom assim. Os dados eu gosto de pôr em centímetros, porque uma de inércia centímetro a quarta dá números gigantescos. Força em tonelada-força. Pode ser outras unidades, quilonewton, etc. De acordo com o freguês, como se diz. Momento eu gosto de tonelada-força vezes metro. Carga distribuída tonelada-força vezes metro. Por metro, perdão. Módulo de elasticidade em tonelada-força por centímetro quadrado. E peso específico, tonelada-força por metro cúbico, que a gente não vai usar. Pronto. Aciona OK e você seta isso. E aqui você escolhe o formato que você quer dos números. Isso é importante, porque muitas vezes ele escreve esse número. Por exemplo, eu costumo colocar os comprimentos com mais uma casa decimal. Aliás, perdão, a força com 3 casas decimais. Por quê? Porque aí fica aparecendo, se é uma tonelada a força, fica 1,00, fica aparecendo 1000 kgf. Então, para mim, é fácil de fazer a conversão para a unidade. Tá? Mas isso é gosto. Mas isso é a primeira coisa que a gente deve fazer, senão a gente se confunde depois. Bom, então, aqui vai ter um pequeno exemplo, que depois eu vou executar ele com vocês. A minha estrutura é 4 por 2 metros. Vou colocar grid aqui, o snap aqui. Bom, eu gosto de especificar os nós. Não necessariamente precisa, mas eu gosto. Põe aqui os nós. Quando a gente faz, por exemplo, um arco, a gente tem que pôr nos nós, então é melhor colocar o nó. Mas pode ser a barra direto também. Aqui eu especifico a barra, aqui para cá, daqui para lá. Lembra que esse botãozinho é esse aqui. Ok? E o de nó é o que está embaixo. Aqui eu gosto de colocar as cotas. Talvez está aqui, esse botão. Por traumas do passado, quando a gente não via o que a gente tinha colocado. Essa visualização permite que a gente perceba muito rápido a estrutura, né? Vamos agora colocar os apoios. Então, a gente aciona esse aqui, esse botãozinho aqui. Escolhe o nó e especifica as condições de contorno. E aqui eu fiz uma dica. Se for fixo, fixo e livre, que é esse apoio aqui de segundo gênero. Se for tudo fixo, engastado, fix, fix, fix. E aqui, se for liberado só em X, free, fix, aliás, e momento free também. É só clicar aqui e aplicar. Tá vendo? Ele vai lá e aplica, pimba. Essa é uma dica importante. Tá bom? Esqueçam o resto. Algumas vezes eu tenho que colocar rótulas ou articulações. Aqui eu coloquei uma entre essas duas barras. Vou ter que projetar depois. E aqui uma na barra, nessa barra. Veja que essa barra passa direto. Então, eu vou ter que detalhar esse nó convenientemente para reproduzir esse modelo estrutural. Então, eu escolho e aplico. Aqui só foi para exemplificar, tá bom? A seguir, eu vou colocar as propriedades do material. É esse botãozinho aqui. Tá bom? Eu tenho que especificar um rótulo. Está aqui. Escrevo um nome para esse rótulo. Ele tem aqui já propriedades já prontas, mas eu gosto de especificar. Acione DONE para criar esse registro material. A seguir, introduz os valores que você quiser. 2.100 toneladas por centímetro quadrado é o aço.
e aplico em todas as barras. Geralmente, todas as barras têm a mesma modularidade. Tá certo? Então, eu dou aqui 2 dicas. Caso todas as barras tenham o mesmo modularidade, o valor não influi no cálculo. Ele vai influir só no deslocamento, mas nos esforços, não. Agora, se eu tiver uma estrutura que é parte madeira e parte aço, aí, obviamente, vai influir. Modularidade vai influir nos esforços, se a estrutura for hiperestática. Então, o aço, eu dou aqui uma dica. 2.100 toneladas da força centímetro quadrado. Concreto, 250. Madeira, 100 toneladas da força. Pronto. Resolvemos uma parte. Como a gente vai determinar os esforços em estruturas isostáticas, esse molacidade não interessa muito. Interessa para determinar flechas, deslocamentos. Esse é um outro tópico. Bom, a seguir, vamos colocar as propriedades. Normalmente, quando a gente inicia, a gente não tem essas propriedades. E se a estrutura é isostática, tá? E se todas as barras têm a mesma seção transversal, o valor não influi no cálculo. Certo? Então, caso se deseje as deformações, deve-se especificar os valores adequados do E e do J. Então, aqui é uma outra dica. Você vê que é muito prático. Você não tem que conhecer a seção transversal para saber os esforços. Só que eu não posso deixar em branco também. Se eu deixar em branco, dá o famoso divisão por zero de computador. Ele para. Então, aqui eu estou dando uma dica. Coloque a área 100, momento de inércia 1000, que vai dar tudo certo. Então, clica aqui nesse perfilzinho I, metálico, parece metálico, mas é para dizer a propriedade das seções. Cria um rótulo, escrevi seção, Done. A seguir, introduz os valores, ok? E coloque todas as barras, all, beleza? Bom, claro que a gente tem aqui um monte de coisa pré-configurada. Aqui eu fiz para um retângulo, por exemplo. Você coloca o D e o B, 40 por 12, e ele vai calcular as propriedades da seção. Aqui a área, aqui o de inércia, tá certo? Mas, para determinar os esforços, eu não preciso disso a priori. No caso de estrutura metálica, muitas vezes a gente não sabe qual é o perfil que a gente vai chegar. Finalmente, as cargas. Então, eu aplico aqui, vou aplicar a carga nodal de 1000 aqui, quilos, 1 tonelada. Clico aqui, especifico um rótulo, chamei de P, Done, e introduzo o valor. Note que essa é a convenção de direção positiva neste programa. Para cima positivo, para a direita positivo e anti-horário positivo. Então, se você colocar aqui mais, vai aparecer a setinha para cima. Então, você rapidamente coloca o menos aqui e aplica no nó que você quer. Aqui estou mostrando como é que a carga é distribuída. Crio o nó, crio o nome, Done. E quando eu vou especificar, notem que ela pode ser global ou local. Global é os eixos cartesianos, x, y. Local é sobre a barra. Então, aqui seria x, aqui seria y. Então, no caso global, x é vertical, o y é vertical, o x é horizontal. Então, por isso está aqui, ó, menos 1000. E aparece assim aqui. Aliás, menos 1. Como eu formatei com 3 casas decimais para aparecer 1000, só para ver. Facilitar minha conversão. Isso é, né, mania quase. Bom, e aí vem, se eu for tentar ver resultados antes de salvar, ele me alerta. Então, vamos salvar o arquivo. Aqui estão os resultados. Clica aqui, eu tenho esse botãozinho aqui, aparecer um elemento infinitesimal, o esforço normal. Aqui o cortante. Aqui o fletor, para carga vertical, né? E aqui os deslocamentos.
Então, se você vai lá em File, convenção de sinais, vocês vão verificar o elemento infinitesimal ali, ó, presente. Aqui ele permite representar como os americanos gostam de diagrama de momento, que é ao contrário da versão europeia, brasileira. Nesse display eu posso mostrar e retirar um monte de coisa. Vamos testando aí, que não vai acontecer nada. E, finalmente, quando esse programa não tinha uma exportação muito boa, eu uso ainda o PowerPoint, e dei uma dica aqui como exportar para o PowerPoint para poder modificar as coisas lá. Tá? Porque ele cria um monte de objetos e você consegue configurar. Antigamente, ele exportava na versão, parecia 1 para 1, então você tinha que mudar o tamanho. Isso aqui é uma dica quando vocês forem exportar PowerPoint, para não exportar diretamente como sendo imagem, ou fazer uma captura da imagem. Algumas vezes você precisa editar o diagrama, né? Ok? Bom, então, vamos agora... Cadê? Vamos agora fazer uma outra... Deixa eu sumir aqui de novo. E vamos fazer o uso direto no programa aqui. Esse aqui é o tutorial, que vocês deixam aqui à direita quando forem trabalhar. Tá? Aqui está a explicação, a área de trabalho, o menu, ok? As propriedades. Veja como modifica aqui. Aqui a geometria, aquele botãozinho que mudou para cá. O zoom, né, a visualização. A grade aqui, ó, o grid. O snap. Tá? Então, nós vamos seguir o roteiro que está aqui e fazendo aquela estruturinha que apareceu. Primeira coisa, então, aqui eu fiz aqui um roteirinho para não esquecer. Primeiras unidades, depois geometria, depois apoios, depois o material, depois a seção, depois as cargas, resultados. Aqui eu fiz um detalhamentozinho para a gente ver e ficar aquele da ligação da viga com essa barra aqui. Então, um detalhe amplificado, que é importante fazer o modelo conforme o detalhamento executivo que vai ser feito depois. Beleza? Então, primeiras unidades. Você vem aqui, em opções, Unit Number and Formatting, está aqui. Clique em SI. Pode deixar em metro comprimento, milímetro deslocamento. E aqui é o que eu falei, eu gosto de colocar centímetro, centímetro, centímetro. Força, eu gosto de tornar da força. Momento, eu gosto de tornar da força metro. Carga, tornar a força por metro. Módulo elasticidade, tornar a força por centímetro quadrado. Peso específico, tornar a força por metro cúbico. O resto pode deixar assim. Do lado de cá, imagina, essa notação aqui é horrorosa para a gente ver, né? Então, aqui eu vou colocar 2 casas decimais, mais do que isso não precisa. O momento de inércia agora pode ter só 2 casas decimais, ou uma. Os 2 e 2 e 2, né? A força eu vou pôr 3 para ver como se fosse, né, um KGF. Aqui pode também deixar assim. Aqui também. Pronto. Ok. Configurou. Certo? Vamos então agora mudar
para a geometria. Então, está aqui a geometria, eu vou reproduzir o que está aqui mesmo. Então, eu tenho aqui grid e vou pôr snap. Então, com isso, quando eu clicar em nó, ele fica buscando os pontinhos da grade. Pronto. Fiz ali aqueles 3 pontinhos. Tem que ir sempre para esse ponteiro aqui. E eu quero, se quiser ampliar, eu amplio aqui, né? Eu posso usar Ctrl. Como é que eu faço o pan? Posso escalar aqui também, ó. Posso dar um zoom num trecho. Olha lá. Diminuir aqui. Beleza? Então, vamos agora colocar as barras. Clico aqui. Ele já gruda numa, gruda noutra, gruda numa, gruda noutra. Pronto. Vamos verificar agora se eu fiz o tamanho correto. Está aqui as dimensões, as cotas. Ok? Pronto. Vamos para o próximo slide agora. Já fiz a geometria. Vamos fazer agora os apoios. Então, nos apoios, o primeiro é esse aqui. Eu vou escolher esse nó. Vou por cuidado que ele, se está muito pequenininho, você sofre um pouco para escolher o nó. Ó, escolhi assim. Mas se ficar difícil, você vai lá no Displacement e tira o Dimension Line. E aí você vai acertar de primeira no apoio. Depois a gente volta com ele. E eu escolho, então, aqui. Vai ser um apoio do segundo gênero, então vai ser fixo em X e em Y. E aí eu aplico lá no nó. Aqui é a mesma coisa, seleciono, aplico no nó. Beleza, pronto, acabou os apoios. Eu coloquei essa barra aqui só para exercitar, né? Então, vamos supor que a barra seja aqui. E agora eu quero colocar nesse nó, como eu fiz lá, uma rótula. Clico aqui na Rotation Release, ou seja, é a liberação de rotação. Está aqui, ó, e aplico lá em cima. Vou escolher essa barra aqui agora e aplicar na barra. Então, aqui é que vem o desenhozinho aqui. Detalhamento. Então, eu vou detalhar assim, a barra segue e o tirante chega. Então, fiz aqui 2 cantoneiras, aqui uma peça em I. Então, nota que a inércia é muito diferente, então isso aqui gira aqui, estruturalmente falando. Ah, mas se eu quisesse fazer um outro detalhamento, então eu poderia rotular tudo. Sim, poderia. Ok? A gente faz rótulos quando a gente tem treliças, né? Mas a gente aprende isso depois. Praticar mais depois. Pronto. Fiz os apoios. Vamos fazer agora o material. Vamos voltar como estava antes. Aqui eu elimino, olha. Aqui eu volto aqui e ponho aqui. Aplico. Beleza? Posso também tirar esse nozinho aqui que ficou aqui esquisitinho. Posso tirar ele também para não ficar sujando a minha estruturinha. E vamos em frente. O próximo é o material. Então, aciona esse botãozinho, ó, Material Parameters. Aqui, cria um nome. Eu chamei de material, muito criativo. Aplica aqui o Done. Ok? Aí eu vou colocar aqui aço. Perdão. Esqueça o resto. Aplique em todo mundo. Como é que eu sei
Se está todo mundo aplicado, vem aqui na barra e clica com o botão direito. Já aparece aqui as coisas que estão com ela aqui. Nota que ele deu até já um gama aqui, deve ser pela unidade, a densidade do material, né? Ok? Então, todos já estão. Clica aqui com o botão direito. Como é que você descobriu isso? Fuçando, não é como a gente faz. Pronto, já pus o material. Vamos em frente. Vamos colocar agora a seção transversal. Tá? Como eu só quero os esforços, clica aqui, cria uma. Criativamente eu chamei de seção. Vou chamar de qualquer coisa. Clica no dono, que está lá embaixo agora. Aqui tem um monte de propriedades, tá vendo? E ele me pede para eu vou dar o A de 100. Esse AS pode colocar 100 também, se quiser, mas não precisa. E o I, 1000. E o resto deixa como está, que ele se vira. E aplica em todo mundo. Tá? Se você clicar com o botão direito aqui, ó, já vai estar aqui. Ó. Botão direito. Aqui. Aqueles outros parâmetros é para algumas outras coisas mais sofisticadas, que não é o nosso caso. Então, sigam essa dica aqui, porque aí você já se livra de dizer qual é o tipo de peça. Se o momento de inércia for o mesmo, não interfere nos esforços, se a seção for a mesma. Okay? Interfere no deslocamento. Se eu quiser calcular depois, aí a gente faz. Depois eu posso vir aqui, modificar e calcular. Precisa. Mas para o esforço, que é o que a gente quer geralmente de primeira, não precisa. Qual é a próxima item? Cargas. Então, vamos lá. Aqui é uma seção retangular, tem um monte de outras lá. Vamos deixar isso para o futuro. E aqui vamos colocar uma carga concentrada aqui em cima. Nesse pontinho aqui. Eu vou colocar uma carga concentrada. Cliquei aqui. Ok? Vou especificar uma carga, eu chamei de P. E aí, cuidado agora. Fx é 0, porque ela está na vertical. Fy é 1, mas como ela está para baixo, é menos 1. Ok? E aplico. Apply nodal forces to select nodes. Pimba, está lá. Eu acho fantástico isso da gente ver, visualizar. Isso é um avanço extraordinário, né? Lembrando da convenção. Aqui. Ok? Estamos chegando no final. Então, aqui eu também fiz com uma carga distribuída. Vamos aprender a colocar a carga distribuída. Clica aqui, ó. Uniforme. Vamos criar um nome. Que. Lá eu chamei Qzão. Qzão. Global. Então, é 0, é na direção Y, menos 1. Aplica na barra que eu quiser. Seleciona a barra. E aplica. Está lá. E se fosse local, olha o que acontece. Como se fosse um vento perpendicular ao telhado. Mas eu fiz global ali na brincadeira, né? Teste. Beleza? Pus as cargas. E aí, vamos para os resultados. Ele pede para salvar. Se você não salvar e for direto nos resultados, você vai ser advertido. Ele quer que você salve. Já chamei de untitled. Vou substituir um que já está aqui. Pronto, está aqui já o cortante. Ó. Oh, perdão. O esforço axial. Quer aumentar para ver ficar bem melhor? Está aí. Vamos ver o cortante. E o momento fletor. E o deslocamento. Foram esses resultados. Ok? Então, vamos supor que eu queira dimensionar, está aqui. A gente pode experimentar aqui. Essa é a grande virtude desse programa. Eu quero pôr uma rótula aqui. Vou colocar uma rótula agora aqui. Vamos ver o que acontece. Pronto. Vamos ver o resultado. Ah, ele quer que salve. Eu modifiquei. Sim. Então, vamos ver se modificou alguma coisa nos esforços. Opa! Opa! Não transferiu nada para o outro lado, tá vendo?
Vamos, então, agora brincar um pouco mais. Vamos colocar aquela barra que a gente tinha tirado antes. Ok? E vou colocar aqui em cima, de volta, a rótula em rótula. Tá bom? Para ficar como eu detalhei aqui nessa figurinha aqui. Ok? E nela eu vou colocar as rótulas do meu detalhamento que eu pretendo fazer. É óbvio que isso é um processo de ir e vinda, de experiência, né? Então, eu sei que pegar um perfil metálico desse, cortar ele no meio para fazer uma rótula é muito difícil. Então, essa aqui é uma outra estrutura. Ver o efeito do tirante aqui. Ah, tem um detalhe, se eu mandar calcular agora vai dar problema. Qual é a propriedade do tirante? Não tem nada. Então, eu tenho que colocar molacidade, onde eu já tenho um aqui, ó, que chama material. Eu posso aplicar nele, eu posso aplicar em todos. Apliquei nele. E também eu tenho que colocar as propriedades. Eu tenho uma que chama seção. Vou colocar em todas. Pronto, agora ele já tem. Olha lá. Ó. Beleza. Agora eu posso calcular. Ele vai pedir para eu salvar. Sim. Pronto, modificou. Vamos ver o diagrama de cortante. O tirante não tem cortante. E olha como modificou aqui, olha. E vamos ver o diagrama de momento. Oh, modificou bastante o diagrama de momento. Ok? Pronto, é isso. Então, eu fiz uma estrutura um pouquinho até mais sofisticada do que a gente vai costumar fazer nos próximos momentos de detalhamento inicial, só para a gente ter. Então, vamos praticar um pouco daqui a pouco. Muito bem, então vamos voltar aqui. Era esse o tutorial. Eu acredito que a gente possa praticar bastante. Vai ser bastante tranquilo a gente fazer vários experimentos, porque, de fato, calcular uma estrutura dessa mão, hoje em dia, é praticamente impossível. Grande abraço.